aí, tudo na paz contigo? Eu tô sentindo de partilhar umas histórias aqui da minha vida com algumas reflexões que elas deixaram. E o pessoal tinha me pedido para gravar um vídeo contando um pouco da minha história, aí eu gravei, deu mais de 2 horas e eu falei, não, vai ficar enfadonho demais. Então assim, eu resolvi pincelar alguns pequenos episódios da minha trajetória, coisas que assim, que valem a pena compartilhar, senão eu nem compartilharia, mas eu senti de compartilhar alguns momentos em que me ensinaram algumas coisas que eu acho legal repartir, compartilhar a lição. Uma das histórias tem a ver com o momento da minha vida em que eu mergulhei no mundo yogi a partir da minha pré-adolescência, lá uns 13, 14 anos. Por influência da minha família, eu acabei lendo ali o Autobiografia de um Yogi na época. Eu não faço ideia de por que eu comecei a ler esse livro na época, porque era um momento da minha vida que estava passando por um monte de transformação e eu queria saber o que era a vida, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. As percepções mediúnicas estavam aflorando demais, eu queria entender tudo aquilo e eu lia muito livro. Era uma época que eu lia cerca de, sério isso, de 20 a 30 livros por mês. Eu lembro que eu tinha uma mesinha de cabeceira que ela era de plástico e ela vivia envergada com o peso dos livros. O que acontece, eu buscava não ler livros muito grossos, porque era tanto livro que eu evitava. E Yogananda é um livro generoso. E eu não sei como eu comecei a ler aquele livro, eu não faço ideia. Eu sei que de repente eu já estava no meio daquele livro e eu me perguntava, peraí, quando foi que eu peguei esse livro para ler? Mas enfim, peguei o livro lá para ler Yogananda. E eu me fascinava lendo Yogananda com aqueles exemplos dos yogis do Himalaia, aqueles caras que iam para o Himalaia, entravam nas cavernas, ficavam lá em união divina o tempo todo, e olhavam para aquilo e falavam, eu quero fazer isso da minha vida, é isso que eu quero da minha vida, né? Enquanto estava todo mundo à minha volta, não, porque eu vou ser um médico de sucesso, um advogado de sucesso, isso de sucesso, eu falei, não, eu quero estar numa caverna meditando, E aí, de fato, a partir ali da pré-adolescência, eu adotei um pouco isso como meu estilo de vida. E eu ia para a escola de manhã, almoçava, fazia o que tinha que fazer e tinha um bosque perto de casa. E aí eu passava a tarde lá no bosque, eu ia pro bosque com um monte de livro de escritura sagrada sânscrita que eu pegava, que eu buscava, procurava aquelas escrituras, as conhecidas, as desconhecidas. Nossa, melhor ainda, aí que eu empolgava, nossa, conhecimento secreto, tô lendo conhecimento secreto. O ego adora essas coisas, né? Ia pro meio do mato, ficava lendo aquilo tudo e praticando os mantras e praticando a disciplina yoga e ficava meditando até escurecer. E tinha que ser hardcore, tinha que ser Brutus Way of Life. Eu não recomendo isso pra ninguém. Depois eu entendi que na verdade é uma questão de equilíbrio, é uma questão de bom senso, vale muito mais você ser uma pessoa que busca ter um coração mais bacana do que simplesmente ir pro meio do mato querer parecer hardcore. Mas enfim, eu ia lá, ficava meditando longamente e o corpo cobria às vezes de formiga. Eu não posso me mexer, não posso me incomodar, porque se eu me incomodar é sinal de que minha consciência está muito apegada ao meu corpo ainda e minha prática está fraca. Aí ficava lá em posição de lótus não sei quanto tempo. Não, se eu sentir dor significa que a minha consciência ainda está muito atrelada ao corpo. E fazer umas coisas até meio radicais que hoje eu entendo que não é por aí. Eu não recomendo esse tipo de coisa. Mas enfim, era o que eu curtia, era o meu ideal e eu fiz muito disso. Eu procurei algumas fotos para mostrar para vocês, eu não achei muitas. Tem apenas fotos mais tardias, que foi na época, uns 10 anos depois de fazendo isso assim, roots way, sempre, todo dia quase. Que nessa época os meus amigos começaram a se interessar e quiseram praticar junto comigo. E aí, como eram uns doidos igual, a gente ia pro meio do mato fazer umas coisas bem rústicas. Yogi Way of Life, Himalayan Roots Way of Life. Então as fotos que eu achei foram desse período mais tardio. Eu vou até mostrar aqui pra você como é que era mais ou menos o que eu curtia fazer. Dá pra ver ele aí? Vamos mostrar aqui.
Não sei se dá pra ver alguma coisa aqui dentro. Não tem nada pra ver, tem pra sentir, não tem nada. É prática, pô. Direto da nossa gruta com o nosso Dune. Dá pra ver alguma coisa? Olha, Aí, tá pedra. tocando Shiva Lingam, tocando ao fundo Guru Paduka Stotram, aos pés, as próximas saudações, as sandálias sagradas do Guru. Enfim, eu passei cerca de uns 10 anos ou mais da minha vida fazendo isso. Eu medito, continuo meditando até hoje. Continuo meditando, mas hoje eu já entendo de uma forma diferente. Eu já tenho uma outra cabeça, já passei por essa fase. Para mim, meditar no colchão do meu quarto é a mesma coisa, porque a caverna sagrada é aqui, ó, uma coisa chamada coração. Às vezes a gente precisa passar 10 anos levando picada de sei lá o que na bunda, sentado pelado numa rocha para entender isso. Que na verdade a caverna está aqui dentro. E que não adianta nada também eu conseguir paz mental, ó, plenitude dentro de uma caverna no meio do mato, se eu não consigo atingir isso no meio do mercadão público, onde eu sou convidado a viver e aprender nesta atual encarnação. E eu tinha aquela ilusão, a gente tem aquelas fantasias, às vezes porque eu percebi também que no caminho espiritual a gente tem... A gente idealiza muito as coisas, tá? A gente esquece às vezes de pôr os pés no chão. E eu achava que eu tinha que ir para o meio do mato meditar para buscar a iluminação. E apesar de tanta meditação, e meditação até hoje, eu não achei iluminação, mas eu achei uma coisa que talvez seja até mais interessante. Que é o entendimento de que não existe iluminação como um evento estático. Plim, atingir a iluminação. A vida é um processo iluminativo. É um processo iluminativo para quem medita, para quem não medita, para quem é da religião X, para quem é da religião Y. Cada um está no contexto mais adequado para o seu progresso e a sua evolução. A meditação então não ajuda, Yuri? Claro que ajuda. Duas coisas que foram fundamentais na minha vida que eu acertei de fazer. A primeira foi quando eu estabeleci Deus como o eixo da minha prática espiritual. Porque existem dois eixos da prática espiritual que a gente encontra hoje em dia. O primeiro eixo, que é um eixo ilusório, que é o eixo do ego espiritualizado. Você começa a se sentir espiritualizado. Não, porque ó, eu faço essas coisas, eu acendo incenso, eu faço prática, eu faço isso, eu vejo palestra, eu leio livro. Olha como eu sou um ser de luz, olha como eu sou um mega trabalhador de luz. Deixa que eu cuido aqui, que eu vou iluminar essa porra toda aqui e deixa que eu faço. E cara, isso é uma grande armadilha. É uma grande armadilha pro ego. Porque é o momento em que o ego usa do próprio argumento de transcendência do ego para te convencer a engordar ele, a inflamar ele, e você não percebe. Por isso que é complicado. E o início desse caminho é maravilhoso, porque você começa a se sentir todo e a vida vai dando corda. A vida vai fazendo assim, vai lá, Champs. Vai lá, Champs, vai lá, fodão, vai lá. E aí chega uma hora que quanto mais você sobe, apenas maior vai ser a queda depois. Esse é o falso centro que eu entendo hoje. O outro centro é Deus. É de fato você colocar a tua vida além do teu umbigo, mas assim, de verdade, além do ego espiritual. Ou seja, você descobriu que você é um com Deus, não fez mais do que o necessário, todo mundo é um com Deus, isso faz parte da nossa natureza. A questão é o que eu faço com isso, como eu integro isso na minha personalidade. Isso demora vidas. Para me tornar uma pessoa mais amorosa, mais simples, mais útil, mais humilde, mais alegre, mais positiva, menos arrogante. Isso é um processo longo. Ter estados de expansão de consciência transpessoal, isso é uma coisa. E hoje em dia a galera está atingindo isso, está sacando já o que é. Eu conheço gente que tem essas experiências de expansão e tal, mas no dia a dia não arruma a própria cama. Então, tipo, de que adiantou? Falta coisa aí para ser equilibrada, não é só a experiência, não é só o êxtase místico pelo êxtase místico. Êxtase místico demais, como dizia o próprio guru do Yogananda, pode acabar te embriagando. E tem muito trabalho ainda pra gente fazer aqui, ó, aqui. Não é à toa que a gente está nesse planeta, da forma, na manifestação atual que a gente está. É necessário um pouco de humildade para a gente também sacar um pouco isso na simplicidade da coisa, sem tanta pretensão. Desistir um pouco dessas grandes pretensões. Então a primeira coisa que eu fiz legal na minha vida foi adotar Deus como centro da minha prática e a meditação que me acompanha até hoje. Isso mudou demais a minha vida, demais a minha vida, mas sim, né, no meio desse entusiasmo todo, de jovem, aquela coisa e tal, né, eu fui talvez por um extremo. Peguei uma coisa mais hardcore numa época, e aí tava eu lá todo dia meditando em busca da iluminação, em busca da iluminação. E haviam épocas em que eu realmente falava, pô,
tô da hora, tô meditando, tá massa, yogão da vida, uou, yeah, yo. E sempre que eu achava que tinha feito alguma coisa de útil, vinha a vida e puxava o meu tapete e me mostrava que não era bem por aí não, que faltava muita coisa pela frente. Então, após mais ou menos uma década praticando dessa forma, né, caverna, montanha, e no Brasil não tem montanha, mas enfim, você entendeu, né? Bosque, floresta, meio de mato, pelado de noite na chuva, no frio, fazendo não sei quantos mil ou na Machivá, de ponta cabeça em cima da rocha, no alto do morro. A vida foi me acordando, foi me chamando para outras necessidades, para eu me equilibrar, inclusive a vida aqui aterrada. E aí eu reli novamente o Autobiografia de um Yogi e me chamou muita atenção o exemplo de um yogi que aparece lá no capítulo Santo que Não Dorme. E esse yogi ele se chama Rangopal Muzumdar. E ele, conversando com o Yogananda, é um mestre, né, conversando com o Yogananda, ele conta para o Yogananda mais ou menos assim, olha, durante mais ou menos 20 anos eu passei numa caverna secreta dos Himalaias meditando cerca de 18 horas por dia. Não contente, e depois disso eu achei uma outra caverna ainda mais secreta e passei mais 25 anos meditando durante 24 horas por dia. Não precisava comer, não precisava dormir, porque eu ficava naquele êxtase de supraconsciência o tempo todo e aquela união divina me alimentava, né, me sustentava. Mas, aí ele acrescenta para o Yogananda, diante da pouca prática que eu fiz, eu ainda me pergunto se fiz trabalho suficiente para ter alguma chance diante de Deus no acerto final de contas. Yogananda olha para aquilo assim, completamente tipo, hã? Como assim? Peraí, você meditou trocentos anos lá na caverna do Himalaia, não comia, não dormia, ficava em êxtase o dia inteiro e tá falando, será que você ainda tem alguma chance em relação a Deus? Como assim, bicho? E nós aqui que estamos lá, estamos aqui assim, ó, o quanto de meditação você fez, ó, o quanto que você meditou, cara, como assim você tá falando que você nem sabe que você tem alguma chance diante de Deus? Diante aos olhos de Deus? E o Rangopal olha para ele e fala assim, como assim muita meditação? Como assim muita meditação? Eu passei alguns anos fazendo um pouquinho de prática, mas o que são alguns anos diante de Deus, que é a própria eternidade? Então a prática ela não é longa, a prática ela é eterna. Até você descobrir que você é a própria eternidade. E iluminação não é uma meta estática, não é um fato, me iluminei, agora eu sou fodão, eu vou aqui arrasar as multidões, salvar o mundo. Não, a vida é um processo iluminativo. Eu aprendi muita coisa meditando no meio do mato esses anos todos, mas eu aprendi principalmente quando eu estava mais maduro, de que ainda faltava muita coisa para eu aprender. E que não adiantava eu ficar só de pernas cruzadas ali, que aquilo ia me dar uma perspectiva de vida, ia me dar uma outra relação com a existência, mas eu precisava pegar essa relação, essa perspectiva e integrar nesse meu nível humano, ao qual me foi confiado agora, e tentar ser uma pessoa melhor. E eu percebi que nada obstante toda essa prática, eu ainda erro, eu ainda tenho dúvida, eu ainda tenho fraqueza, eu ainda tenho medo, tenho um monte de coisa. Então, a prática, depois de um tempo, quando ela começa a amadurecer um pouquinho, porque minha prática não é madura, olha o pouco de meditação que eu fiz até agora, mas ela vai te ensinando a ser mais humilde, mais simples, menos pretensioso. E todas aquelas fantasias, aquelas idealizações espirituais que você tem no começo, elas vão caindo por terra e você vai sendo convidado a se sentir cada vez mais simples, cada vez mais despretensioso, até mais tolerante com suas próprias inadequações, com seus errinhos. Você aprende que apesar de tanta meditação, você ainda cai, você ainda faz bobagem, você ainda faz um monte de coisa, você precisa de ajuda. Isso te ajuda a ser mais indulgente com os outros, a ter mais perdão, a apontar menos o dedo para os outros, a criticar menos, a ser mais de boa, mais leve, mais tranquilo. E entender que você não é essa última bolacha do pacote, coisa nenhuma, não interessa a prática que você fez. Porque novamente, pode vir o ego a qualquer momento, entrar pelas portas do fundo e se apropriar dos resultados dessa prática. Olha o que eu consegui, olha o que eu atingi. Esse eu aí já é o ego te passando a rasteira, bicho. Então, o processo de viver é um processo iluminativo. E eu aprendi no meio desse tempo todo que, na verdade, o que mais importa não é a prática cultural, religiosa, espiritual que você faz. Porque nem todo mundo tem acesso à meditação. Tem gente que nem sabe que meditação existe hoje no mundo. Apesar da globalização, tem gente que não sabe. E aí, essas pessoas estão perdidas porque não conhecem meditação? Não.
Eu aprendi que o principal da coisa toda está aqui no coração, é sempre um caminho de amor. A meditação vai fazer você perceber isso mais nítido, mais direto. Mas aí você tem que pegar isso e se vira, vai fazer alguma coisa com isso. Então continuo minha prática, mas hoje no colchão do meu quarto. Claro, com disciplina, sempre, todos os dias, com uma intenção pura e sincera. Mas lembrando que mais importante do que ficar de pernas cruzadas no meio do mato para pagar de yogi da hora, às vezes é até mais importante, integrando essa experiência toda, eu ao invés de perder 3, 5 horas no meio do mato, meditar uma em casa, e o tempo depois que eu ia usar para ficar passando pomada nas picadas que eu tomava, eu posso pegar esse tempo e lavar uma louça. Como diria Santa Teresa de Ávila, Deus também está nas panelas. E eu acho que é isso que Ele quer mostrar pra gente com esse tanto de práticas todos que a gente faz. Que o caminho não é para inflar o ego, para o ego se achar mais, uau. Mas é para tornar as pretensões dele cada vez mais reduzidas, fazendo com que você seja uma pessoa tão simples, cada vez mais simples. E olha que eu não me considero uma pessoa tão amorosa e tão simples. Não me considero que eu tenha aprendido tudo, e daquilo que eu aprendi, não considero que eu tenha aprendido bem tudo aquilo que eu aprendi. O caminho é longo, o processo é eterno, a vida ela é eterna. Mas do pouquinho que eu pude sacar durante esse tempo todo, tendo as experiências, tendo, enfim, várias coisas, é esse convite da vida para me tentar ficar cada vez mais simples, a ponto de ser tão simples quanto o essencial, que é o amor. Talvez a meditação tenha me servido não só para ver a essência da nossa realidade, mas também para me despir das minhas ilusões, das minhas pretensões até esse ponto de simplicidade. Tentar ser tão simples quanto o amor. E lembro do livro do Yogananda em que ele faz uma citação lá que diz assim: Deus é simples, tudo mais que é o complicado. Mas até nesse caminho a gente cai em um monte dessas ilusões todas. Faço votos de que seu caminho seja de simplicidade, de humildade, tão simples, que a cada vez mais que você se torne simples, você possa chegar mais e mais perto do amor. Independente do que você faça, independente da sua religião, independente não interessa. Porque o caminho é para todos, Deus está em todos. Está além das nossas divisões culturais, religiosas e da nossa ignorância. É isso que eu queria deixar aqui. A importância da simplicidade, da gente reduzir as nossas pretensões, de tentar fantasiar menos. Sabe, teve uma época da minha vida que eu queria fazer caridade, lá, 14 anos de idade, chamava meus amigos, vamos fazer caridade, levava coisa pros outros, levava chá da tarde para pedreiro em obra na rua, ia em clínica de terceira idade, levava flor para as velhinhas e tal. Engraçado porque eu não levava flor para minha própria avó, saca? Então a gente tem fantasia, a gente tem ilusões. Até nesse caminho, talvez principalmente nesse caminho. Mesmo porque quem mais precisa do remédio é quem mais tá precisando dele, né? E a gente tá aqui pra se curar, a gente não tá aqui porque eu vim aqui salvar o mundo, eu sou o mega trabalhador da luz e tal. Das vezes que eu achei isso, a vida olhou pra mim e falou, vamos deixar ele alimentar isso. Depois ela pega e puxa teu tapete e fala, escuta, acorda pra vida, pra cuspir, caramba. A vida é muito mais do que isso, muito mais do que as suas ilusões, muito mais do que a sua prepotência, muito mais do que a sua presunção, muito mais simples. Vai ser humilde, vai viver com as pessoas, para de julgar os outros com base nesse seu espiritual da vida. Para com isso, vai viver de uma forma mais simples, de uma forma mais amorosa. Para de ficar lá achando que você sabe alguma coisa. A vida é muito longa, a consciência ela é eterna. Larga a mão de pretensão, larga a mão de fantasiar as coisas e vai lá. É isso. Então vamos com muito amor, com muita paciência, com muita humildade, com muita simplicidade. O máximo que a gente conseguir, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, que a gente exagera às vezes, que a gente cai às vezes, tá tudo certo. É isso. Beijo na sua alma, se inscreva no canal, senta aí a testa no botão de like. Até o próximo. Brilhe a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.